Olá, hoje eu tô aqui com o senhor Oberdan Júnior para falar um pouquinho da gente sobre a água. Como é que é feita a água? Bom, Vinícius, a água, na verdade, ela não é feita, né? Ela já é um bem da natureza que a gente tem à disposição. E a gente tem três tipos de água. É a água do mar, que é água salgada, que a gente não pode usar para consumo. Ela, às vezes, é utilizada, mas tem que passar por um processo que a gente chama de dessalinização, que a gente tira o sal da água para poder utilizar. A gente tem a água dos rios, que é aquela água que vai na tua casa, que sai no chuveiro, que sai na torneira. Essa água ela é captada em dois rios aqui na Grande Florianópolis. Um é o Rio Cubatão e o outro é o Rio Pilões, que passa por um processo todo de tratamento para que não te faça mal, para que não faça mal para a tua barriga, que não faça mal para o teu corpo. Existe uma empresa, que é uma empresa do governo, chamada Casan, que é responsável por fazer esse tratamento e distribuir na tua casa. E a casa que tu gosta, e a água que tu gosta de tomar, que eu sei, que é água com gás, água mineral, essa água mineral, ela tem um processo diferente. Ela é chamada mineral porque ela é uma água de captação que a gente busca lá no fundo da terra. E essa água ela fica durante muitos anos circulando num fundo rochoso, de rocha, de pedra. Por isso que ela é chamada mineral, porque ela circula tanto tempo ali que ela vai extraindo da rocha e da pedra esses minérios que fazem bem para a nossa saúde, que são vários minérios que tem dentro dessa água. Por isso que cada água mineral ela é diferente, porque ela circula num meio diferente. Essa água mineral ela está a 1.300 metros de profundidade, a nossa água. Ela vem por pressão natural, que a gente chama de surgência, como se fosse um vulcão. É como se fosse aqueles gases que explode e vem até em cima. Lá em cima a gente tem toda uma canalização, uma tubulação, que vai até a nossa envasadora, que a gente chama de envasadora, porque não existe fábrica de água mineral, porque a água não é fabricada, ela já é um bem natural. E ali a gente começa todo o processo de envasamento da água sem gás, que a gente simplesmente, ela é uma água que a gente chama de água hipertermal, porque ela é muito quente. Ela sai entre 38 e 48 graus, e 42 graus da terra. Então a gente invasa em garrafa, e para fazer a água que tu gosta, que eu sei que tu gosta de água de bolinha, de água com gás, a gente tem que resfriar essa água a 9 graus, e a gente injeta gás na garrafa e depois lacra. É essa água que chega na tua casa. Era isso que tu queria saber? Tem mais alguma pergunta? Então faça. Como é que é a máquina da água com gás? A máquina, essa máquina é uma máquina de invase que tu já estás convidado, tu, os teus amiguinhos, a tua professora a visitarem a nossa invasadora. É um passeio muito bacana. A gente vai ter muito prazer em receber vocês lá. Mas essa água com gás ela é feita da seguinte forma: ela entra nos nossos tubos de aço inoxidável, que geralmente a gente usa porque não pode ser de ferro, porque a água faz enferrujar o cano. E quando a gente recebe essa água, a gente resfria 9 graus por um sistema chamado resfriador. E a gente tem um tubo enorme, um tubo, parece um botijão de gás, que é realmente um botijão de gás, onde a gente faz a injeção desse gás dentro das garrafas. Quando a gente injeta o gás, junto a gente injeta a água mineral e lacra, para que a água não saia, porque o gás não sai. Se tu deixar na tua casa muito tempo ela aberta, o gás vai sair. Né? Então é assim que é feito. E como é que são feitos túneis para pegar água? Na verdade, não existem túneis para pegar água. É uma canalização, a gente chama de canalização. Essa água vem lá de baixo, naturalmente, que eu não sei como é que são esses túneis lá embaixo. Eles são feitos durante milhões e milhões de anos. A gente faz um revestimento só para garantir que não caia terra, que não caia bicho, e entra numa tubulação. A gente tem tubos, que são tubos grossos, para que essa água passe. Esses tubos, nós temos aproximadamente 500 metros de tubo, da fonte, das duas fontes que a gente utiliza, até a nossa envasadora, que muitos chamam de fábrica, que não é fábrica, porque a água mineral não é fabricada. Então, são 15 metros de tubo de aço inox, onde a água entra e vai parar lá na nossa envasadora. E sai nas garrafinhas que tu costuma tomar em casa. Tá bom? Mais alguma pergunta? E como é que são feitas as garrafas grandes para colocar água daqueles litros? Os garrafões? Tá. Os garrafões de 20 litros, eu vou pegar um garrafão aqui para te mostrar. Esse aqui. Pega o vermelho. Quer o vermelho? Então vamos pegar o vermelho. Então,
esses garrafões aqui, eles são feitos da seguinte forma. Esse tubão que tu está vendo aqui, ele na verdade vem desse tamanho e fino. Ele entra numa máquina que se chama máquina sopradora. Esse tubo que ele vem fino, ele é aquecido a quase 100 graus e fica mole. O plástico fica todo mole. Vem uma máquina de injeção de sopro, que é sopro mesmo, faz e transforma essas preformas que a gente chama, esses tubos, nesses garrafões. Nesses garrafões grandes aqui. As garrafinhas é a mesma coisa. Vem os tubinhos desse tamanho fininhos, a gente aquece esses tubinhos a quase 100 graus, dá uma injeção de sopro, de ar, e eles inflam. E fica daquela forma que tu estás acostumado a ver. Tá bom? Satisfeito? Claro, fica à vontade. Como é que vocês teve a ideia de inventar água? Na verdade, essa ideia surgiu quando o meu pai, ele parou de jogar futebol, ele foi jogador de futebol, teu pai sabe bem, conhece, e ele, quando parou de jogar futebol, ele montou uma distribuidora de água mineral para vender essa água que vinha das fontes. Durante muitos anos a gente trabalhou vendendo a água. Em 1997 surgiu a oportunidade do Vô Oberdan adquirir uma envasadora de água mineral, e a partir daí a gente começou a ter um negócio e estamos aí até hoje com essa envasadora de águas minerais que eu quero muito que tu conheça. E como é que a máquina ela consegue dar o gás? Pois é, como eu te falei, o gás do tubo, desse botijão de gás que a gente tem, entra numa outra máquina chamada misturador. E esse misturador dá pressão nesse gás, faz com que esse gás ele fique compacto, que a gente chama. E através de uma injeção de pressão, que vai ser difícil tu entender isso agora, mas tu vai entender quando tu estiver lá na envasadora, ela empurra esse gás para dentro da garrafa junto com a água. Assim que esse gás entra, a gente lacra, sem deixar que outro ar entre dentro. A gente faz um vácuo para que esse gás não saia. E como é que as garrafas gordas conseguem pegar muita água, porque que elas são médias? As garrafas gordas são essas aqui que tu estás falando, né? Então, Estou dizendo de outras menores. das menores, as garrafas pequenas, Mas só que elas são gordas. elas são gordas. É que isso depende, elas são gordas ou finas ou retorcidas de acordo com uma coisa que a gente chama de molde. O que a gente faz? Lá na sopradora, na máquina que fabrica as garrafas, a gente faz um molde, que é como a gente quer que elas fiquem. E quando a gente esquenta a garrafa para poder fazer o sopro, ela toma aquela forma que a gente quer, ou gorda, ou magra, ou mais fina, ou maior, ou menor, ou de 5 litros, ou de 1,5 litro. É assim que a gente faz. Obrigado por nos falar sobre a água, senhor Oberdan. Foi um prazer, Vinícius. Foi um grande prazer. Tu és sempre bem-vindo. Tá? Tu és sempre bem-vindo aqui. Foi um grande prazer. Fala com a tua professora que a gente espera vocês lá na envasadora para fazer um lanche com a gente e visitar. Tá bom? Tá.